Bom dia. Bom, o tema da nossa aula de hoje, então, é sobre insulinoterapia. Eu sou a doutora Ketícia Oliveira, eu sou médica endocrinologista e professora de endocrinologia da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, uma breve introdução. A insulina, então, ela foi descoberta em 1921 por um médico canadense chamado Frederick Banting, né, que juntamente com Charles Best, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Esse paciente aqui foi o primeiro paciente que usou insulina no mundo, o nome dele é Leonard Thompson. Ele descobriu o diabetes tipo 1 mais ou menos aos 12 anos de idade, ele pesava aos 14 anos de idade 30 quilos, então ele tinha uma desnutrição extrema e ele sobreviveu 3 anos sem insulina às custas de uma dieta altamente restritiva, né? Então uma dieta de inanição mesmo. E aqui já é a foto dele adulto mostrando, né, o tratamento após a insulina. No Brasil, desde a década de 80, estão disponíveis insulinas humanas NPH irregular. Né? Antes da década de 80, só existiam as insulinas de origem bovina e suína. E desde a década de 90, surgiram também aqui no Brasil os análogos de insulina, né? Que são modificações da molécula original de insulina. Né? E aí, aqui nós temos os análogos ultra-rápidas, a Lispro e a Asparte, e a glulizina. Bom, então, para que serve a insulina? Né? Eu acho também muito interessante a gente falar um pouquinho da fisiologia. Então, a insulina ela é um dos nossos principais hormônios anabolizantes. Ela é sintetizada exclusivamente pela célula beta do pâncreas. Então, e principalmente após o estímulo da glicose. Então, a glicose chega na célula e ela vai estimular primeiramente a liberação da insulina que está armazenada no citoplasma. Então, nós temos um pulso de insulina pronto já, que é liberada na hora que a glicose chega. E também ela manda o sinal aqui para o núcleo para que produza a pré-proinsulina, né? Então, além de liberar o pulso rápido da insulina, ela manda produzir insulina para que libere a segunda fase de secreção da insulina. Quais são as principais ações da insulina? Né? Então, como eu já falei, a insulina é um hormônio anabolizante. Então, ele vai estocar energia para a gente. No fígado, suas principais ações são inibir a glicogenólise, então ele inibe a quebra da glicose, inibe a cetogênese, inibe a gliconeogênese, né, que é a formação da molécula de glicose a partir de outras moléculas, estoca a glicose sob a forma de glicogênio e estoca triglicerídeos. Então, como eu falei no início, ele vai estocar energia para a gente no fígado. No músculo, da mesma forma. Então, ele vai sintetizar proteínas, né, no músculo e vai sintetizar o glicogênio também, vai estocar também no músculo. No tecido adiposo, ele vai estocar o triglicerídeos através da estimulação da lipase lipoproteica. A secreção, como é que acontece a secreção de insulina nos pacientes sem diabetes? Então, nos pacientes sem diabetes, nós temos 50% a 60% da nossa insulina basal é secretada, 50% a 60% é secretada sob a forma de insulina basal. Então, e 40% a 50% da nossa insulina é secretada em picos todas as vezes que a gente se alimenta. Então, a gente tem um pulso de insulina basal que independe da nossa alimentação, né, que é para manter o nível glicêmico normal entre as refeições. E nós temos a liberação que acontece todas as vezes que a gente se alimenta, a liberação da insulina para consumir aquela glicose que foi ingerida. Aqui, quais são os tipos de insulina, então? Então, nós temos as preparações insulínicas e a farmacocinética após a injeção subcutânea. Então, aqui a gente tem as insulinas, os análogos chamados ultra-rápidos, né, que é a Lispro, a Asparte, a glulizina. Nós temos a insulina chamada rápida, que é a insulina regular. Nós temos a insulina intermediária, que é a chamada NPH. Nós temos as lentas, que é a glargina e a DTMI. E, mais recentemente, a gente tem a ultralenta, que é a insulina degludec. O que é importante chamar a atenção? O início de ação. Né, é importante chamar a atenção porque as ultra-rápidas, elas começam a agir cerca de 5 a 6 minutos depois da sua aplicação subcutânea. Então, é muito rápida. O pico de ação delas é em torno de 1 a 1h30. E ela dura em torno de 4 a 6 horas. Então, ela tem uma duração um pouquinho menor.
Quando a gente compara com a regular, né, que também faz esse papel da pós-prandial, ela começa a agir, como vocês podem observar aqui, cerca de 30 minutos a 1 hora depois. Então, por esse motivo, a gente recomenda que ela seja aplicada sempre 30 minutos, pelo menos 30 minutos, antes das refeições. Então, assim como as ultra-rápidas, elas são insulinas utilizadas para cobrir o bolos pós-prandial. Então, elas são utilizadas nas refeições. O pico de ação da regular, ela é um pouco mais... depois das ultra-rápidas, então cerca de 2 a 3 horas depois, e a duração também é um pouquinho mais longa, de 5 a 8 horas. Tá? A outra insulina, a insulina de ação chamada intermediária, NPH, ela começa a agir entre 1 a 2 horas depois da sua aplicação. O seu pico de ação é em torno de 5 a 7 horas, algumas literaturas colocam 8, 10 horas, mas é uma média de 5 a 7 horas, e ela dura em torno de 13 a 18 horas. Então, é muito importante chamar a atenção para essa insulina, porque é uma das insulinas mais utilizadas, né, no sistema público de saúde. Então, a gente precisa observar aqui que não é um tipo de insulina que a gente vai usar, por exemplo, na emergência, para corrigir uma crise hiperglicêmica, porque ela só começa a agir cerca de 1 hora depois. Então, na emergência, você vai dar prioridade para usar as insulinas que vão agir mais rápido, né? Você precisa de uma ação mais rápida. E ela também não dura 24 horas. Então, você precisa, dificilmente você vai poder usá-la uma vez ao dia, porque ela não dura, não se estende por 24 horas. Me permitam voltar aqui com relação à ultra-rápida e a rápida diferença entre elas, porque se ambas são usadas para o mesmo fim, o mesmo propósito, qual seria a vantagem em utilizar, por exemplo, a ultra-rápida? Principalmente na qualidade de vida e na segurança dos pacientes crianças, né, do diabetes tipo 1. Porque quando a gente, por exemplo, planejava e prescrevia uma dose fixa para a mãe fazer 30 minutos antes da refeição, nós todos sabemos que a refeição da criança ela é muito incerta. E às vezes a gente administrava uma dose 30 minutos antes da refeição e chegava na hora da refeição, a criança não comia nada, então fazia hipoglicemia. Após o advento das ultra-rápidas, a gente, como a ação dela é muito realmente rápido, cerca de 5 minutos depois, a mãe pode aplicar imediatamente antes da refeição, durante ou até imediatamente depois, ou seja, depois de já ter visto o que a criança ingeriu, para a gente poder fazer o uso de forma mais segura, né? Aqui, passando para as lentas, a de ação lenta, então nós temos as duas representantes, a glargina e a DTMI, elas também começam a agir cerca de 1 a 2 horas depois. Elas têm um pico de ação muito pequena, né? É um pico discreto, não considerado significativo, então é uma insulina, a glargina dura cerca de 24 horas e a DTMI cerca de 18 horas. Então, como foi falado da NPH, não é o tipo de insulina que seja usada para cobrir emergências, são insulinas para cobrir o basal, então para cobrir aqueles 50% a 60% que a gente precisa de basal, né, no nosso dia a dia, independente da alimentação. E a insulina ultralenta, que é a degludeca, ela começa a agir também cerca de 30 minutos a 1h30, não faz pico e ela dura cerca de 42 horas ou mais. Qual é a vantagem, então, a gente poderia levantar aqui em relação às lentas, que a gente já tem mais tempo de mercado, com a novidade que é a degludeca? Aqui a glargina e a DTMI, elas devem ser aplicadas no mesmo horário, todos os dias. Então, você precisa, como ela dura a glargina, em torno de 24 horas, você não dá uma liberdade muito para o paciente, depois da primeira aplicação, para que ele possa modificar os horários. Então, você tem liberdade de escolher o início. Você pode aplicá-la de manhã, de tarde ou de noite. Ela é aplicada uma única vez ao dia. Mas, a partir do momento que nós definimos qual seria o horário, ele precisa respeitar aquele horário todos os dias, porque ela não dura mais de 24 horas. Ao passo que, quando nós optamos pela degludeca, aí ela aplicada, apesar de durar mais de 24 horas, é recomendado que ela seja aplicada todos os dias também. Mas a gente pode utilizá-la não no mesmo horário, mas no mesmo período de tempo. Então, a gente pode usar qualquer horário da manhã, ou qualquer horário da tarde, ou à noite. Então, isso dá uma liberdade de escolha maior para os nossos pacientes, né? Isso melhora bastante a qualidade de vida também. Por exemplo, final de semana, ele não precisa acordar cedo para aplicar aquela insulina. Ele pode aplicar qualquer horário da manhã. Então, é um outro diferencial para esse tipo de insulina.
Aqui mostrando em gráficos também, para que a gente tenha uma visão um pouco mais global do tempo de ação e do pico de ação das insulinas, né? Aqui a gente pode observar, em verde mais escuro, os análogos ultra rápidos. Então, lispro, aspartate e glulisina, que são os representantes que a gente tem no Brasil, observem que ela age muito rápida. Esses gráficos eles são representativos do tempo após a injeção subcutânea, tá? Então, ela age muito rápida, faz um pico maior e termina de agir também muito rápido comparado com a regular, que é esse verde mais claro. Então, a regular, ela começa a agir um pouquinho depois, faz um pico menor e dura um pouco mais de tempo, ou seja, aumenta o risco até de hipoglicemia nos pacientes, né, em relação à ultra rápida. Aqui a NPH começa a agir, faz o pico lá cerca de 7, 8 horas depois e começa a cair também, não dura as 24 horas. E as lentas, a glargina, notem que ela começa a agir e mantém mais ou menos um platô durante as 24 horas e começa a cair. A DTMI com um pico um pouquinho maior, mas também mantém um platô. Então, são as insulinas que são utilizadas para a cobertura da glicemia basal. O uso na prática clínica, né? Eu acho que a apresentação ela tem cunho principalmente prático, né? O objetivo da apresentação é esse. Então, a gente precisa discutir um pouquinho como é que a gente vai usar as nossas insulinas, né? O nosso arsenal. Então, como já foi comentado, as insulinas ultra rápidas e rápida, né? Aqui os análogos lispro, aspartate e glulisina e a rápida regular, elas são utilizadas para cobrir os picos pós-prandiais. Então, você vai utilizá-la para cobrir as alimentações. Então, ela tem que ser aplicada antes da alimentação. E as correções também de períodos hiperglicêmicos. Então, são as insulinas que você vai usar na emergência, na urgência, né? Para baixar mais rapidamente essa glicemia. A intermediária, que a gente só tem a NPH, ela é usada principalmente para cobertura basal, mas nós observamos que como ela faz aquele pico, ela também pode, em menor escala, cobrir os picos pós-prandiais. Então, principalmente se ela for aplicada 3 vezes ao dia, ela acaba fazendo uma cobertura basal e também dos picos, não de uma forma adequada, mas ela acaba cobrindo os picos pós-prandiais também. Então, é a única insulina que nós podemos utilizar sozinha, pelo menos no início do tratamento, porque ela acaba fazendo os dois trabalhos, a cobertura basal e a cobertura pós-prandial. Já as lenta e a ultralenta, elas são usadas exclusivamente para a cobertura da glicemia basal, né? Elas vão manter a nossa insulina basal, que é o período entre as refeições. Então, sabendo disso, o ideal seria a combinação de insulinas. Você usar uma insulina para fazer a cobertura basal, e isso você faz com a intermediária, que é a NPH, com as lentas, glargina ou DTMI, e com a ultralenta, que é a degludeca, mas fazer os bolos nas principais refeições, nas 3 principais refeições, com a regular ou com a ultra rápida. Então, é o esquema que a gente chama de basal bolos. A gente usa uma parte para basal e uma parte da insulina diária para cobrir os bolos alimentares. Calculando as doses, então. Qual é a dose? A gente observa, quando dá aula para a graduação e para o internato, que existe uma dificuldade nessa iniciação da insulina. Que dose eu vou iniciar? Como é que eu vou fazer essa titulação de doses? Então, assim, a dose inicial no DM tipo 1, a gente sabe que o DM tipo 1 é a ausência de insulina. Então, geralmente, a gente precisa, às vezes, de uma dose um pouco maior inicial. Então, a gente começa geralmente com 0,5 a 1 unidades por quilo por dia, né? Podendo chegar até 1,5 unidades por quilo, né? Dependendo da necessidade diária do paciente. Mas, geralmente, a gente começa com uma dose um pouco menor e vai titulando essa dose, de acordo com a monitorização glicêmica. E a dose inicial do DM tipo 2, a gente utiliza um pouquinho menor, 0,3 a 0,5 unidades por quilo, isso para iniciar o tratamento, podendo chegar até, assim como no diabetes tipo 1, a 1,5 unidades por quilo por dia. E aí você vai fracionar de acordo com a necessidade do paciente. Geralmente, como a gente já observou na fisiologia, a gente procura mimetizar a nossa fisiologia pancreática, né, de um paciente normal, que seria em torno de 50% a 60% da nossa dose total de insulina diária, ela é liberada sob a forma basal. E 40% a 50% são os bolos quando a gente se alimenta. Então, a gente
tem que, na hora de insulinizar o paciente, a gente precisa tentar mimetizar o que acontece fisiologicamente no nosso pâncreas normal. Ainda da NPH, como é que eu vou fracionar? Eu já sei que dose eu vou usar no dia inteiro, mas como é que eu vou fracionar? Então, ela, como eu falei, não é uma insulina que dure 24 horas, então você deve utilizar pelo menos ela 2 vezes ao dia, né? Pelo menos. Então, se a gente optar por 2 vezes ao dia, os horários escolhidos devem ser antes do café e ao deitar, às 22 horas. Então, a gente também procura não utilizar aquele esquema de antes do café e antes do jantar, ou 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. Não. A gente utiliza os horários escolhidos quando se opta por 2 vezes ao dia, seria antes do café e às 22 horas. Por quê? Porque a gente já observou que o pico da NPH ocorre em torno de 7, 8, às vezes 10 horas. Então, quanto mais tarde você utilizar, que a gente chama a aplicação bedtime, que seria 10 horas da noite, entre 10 e 11 horas da noite, ele vai fazer o pico lá pela manhã, né, cerca de 5 a 8 horas da manhã, que é quando a gente precisa que essa glicemia esteja mais baixa. E quando você utiliza essa dose muito cedo, né, antes do jantar, corre um sério risco do paciente fazer hipoglicemia na madrugada, porque ele vai fazer pico lá 3, 4 horas da manhã. Então, o paciente pode fazer hipoglicemia na madrugada, que a gente chama de efeito Somoge. E quando ele faz hipoglicemia na madrugada, além do risco, né, da hipoglicemia noturna, há uma ativação dos hormônios contrarreguladores que vão antagonizar a ação da insulina e vão aumentar os níveis glicêmicos. Então, esse paciente pode amanhecer com níveis glicêmicos muito elevados em resposta àquela hipoglicemia que ele fez na madrugada. Também, quando a gente coloca essa dose mais tarde, cerca de 22 horas, a gente está procurando vencer o fenômeno do alvorecer, que acontece cerca de 75% dos pacientes com DM tipo 1 e a maioria dos pacientes tipo 2, que é uma diminuição da sensibilidade da insulina nos tecidos em um determinado período da noite, que seria, na verdade, no amanhecer, seria entre 5 e 8 horas da manhã, a insulina ela experimenta um estado de maior resistência. Então, a gente precisa que ainda tenha um nível alto de insulina nesse período para vencer essa resistência e o paciente conseguir amanhecer com normoglicemia. Então, para evitar esses dois fenômenos, a gente prefere usar a insulina bedtime, às 10 horas, e não mais cedo, como no passado se utilizava. Quando você opta por usar 3 vezes a insulina NPH, somente a NPH, que cada vez mais tem sido utilizada, os horários que a gente escolhe são antes do café, antes do almoço e às 22 horas. Tá? Agora, quando não controla, com as 3 vezes você precisa de mais uma aplicação, você pode aplicá-la até 4 vezes, aí sim você coloca antes do café, antes do almoço, antes do jantar e às 22 horas, tá bom? Raramente a gente precisa desse esquema, mas quando precisar são esses os horários que a gente deve escolher. A glargina, como já foi falado, ela é aplicada uma única vez ao dia e sempre no mesmo horário. Então, o paciente a gente pode discutir para ver qual é o seu estilo de vida, para a gente definir qual é o horário que ele vai tomar. Não existe um horário pré-definido. A gente pode escolher pela manhã, a gente pode escolher à tarde, a gente pode escolher à noite. Mas a partir do momento que aquele horário for definido, ele deve ser mantido durante o tratamento. A insulina DTMI, ela é utilizada 1 a 2 vezes ao dia também, ela dura quase 24 horas e os horários geralmente escolhidos são antes do café e ou jantar ou ao deitar. Também a gente pode escolher qualquer horário, lembrando que ela não é para fazer picos pós-prandiais, ela é utilizada exclusivamente para cobrir o basal. A degludec, do mesmo jeito, ela é aplicada 1 vez ao dia, só lembrando que ela é a nossa insulina ultralenta. E no mesmo período, eu posso escolher, não tem um horário fixo, eu posso aplicá-la a qualquer horário da manhã, qualquer horário da tarde, qualquer horário da noite, tá? Então, notem que mesmo aplicando 1 vez ao dia, não é o tipo de insulina que você vai usá-la isolado. Porque se você utilizar essas insulinas sozinhas, todas as vezes que o paciente se alimentar, ele não vai ter cobertura pós-prandial. Entendeu? Então, nós sempre que a gente opta por esse tipo de insulina, a gente precisa combinar com insulinas que vão fazer a cobertura do bolus alimentar, tá? E a gente faz isso com as nossas insulinas ultra rápidas, né, que já foram comentadas aqui, e a nossa insulina regular, sempre antes das refeições. Então, também não são insulinas que a gente vai usá-la sozinha. Vocês lembram que o tempo de ação delas é curto. Então, para você manter
um bom nível de insulina circulante, você teria que ficar reaplicando no paciente a cada 4 a 6 horas. Imagina que transtorno isso geraria na vida do paciente, ter que à noite ficar se aplicando a cada 4 a 6 horas. Então, não são insulinas que vão ser usadas sozinha também. Elas são insulinas para serem combinadas com as basais. A titulação das doses, né? Então, como é que eu vou fazer esse ajuste? Quando a gente estiver falando de NPH, a gente pode ajustá-la a cada 3 a 4 dias. Então, você aumenta e a cada 3 ou 4 dias, de acordo com a monitorização glicêmica, você vai ajustar aonde precisa. Então, por exemplo, a dose ao deitar, você vai aumentar aquela dose das 22 horas de acordo com a glicemia de jejum. Então, você vai sempre olhar o horário anterior àquela aplicação, tá? Para poder você ajustar. Então, por exemplo, a glicemia de jejum, eu vou olhar a minha dose da insulina da noite, aumentar a minha insulina da noite. A minha dose do almoço, eu vou olhar a minha glicemia do almoço, eu vou olhar a dose que eu apliquei antes do café e vou aumentar do café. A minha dose do jantar, a minha medida de glicemia do jantar, eu vou olhar a dose que eu utilizei no almoço. Então, você sempre vai olhar a dose que você utilizou anteriormente para poder você fazer aquele ajuste, tá? A glargina e a detemir, elas vão ser ajustadas de acordo com a glicemia de jejum. Então, você não vai olhar pós-prandial se você está utilizando uma insulina basal. Então, você vai olhar apenas a glicemia de jejum e você vai fazer esse ajuste da titulação a cada 5 a 7 dias. Já quando você estiver utilizando as insulinas ultra rápidas, né, e a rápida, você vai fazer o ajuste dela de acordo com as suas glicemias 2 horas pós-prandial. Então, você vai ter que precisar, além das glicemias da monitorização glicêmica pré-prandial, o paciente precisa medir a glicemia 2 horas após a alimentação. E aí, de acordo com o nível glicêmico apresentado, você vai fazer o ajuste dessas insulinas aqui, tá? E uma dúvida também que a gente observa é como é que eu vou fazer esse aumento das insulinas rápida e ultra rápida. A gente tem que saber, na verdade, quanto que uma unidade de insulina rápida e ultra rápida vão reduzir nessa glicemia. Então, essa é a regra basal para que a gente possa escolher a nossa dose. De uma forma geral, a gente, quando se trata de insulina regular, que é a que a gente mais tem no posto de saúde, a gente utiliza a regra de 1.500, que seria 1.500 dividido pela dose total de insulina que ele usa por dia, entre basal e pós-prandial, a dose total. Por exemplo, se ele usa a dose diária total de 30 unidades por dia, você vai dividir esses 1.500 por 30 e você vai saber que uma unidade dessa insulina regular vai diminuir 50 mg por decilitro da glicemia do paciente. Se o seu esquema estiver utilizando a ultra rápida, essa regra passa para ser 1.800, ou seja, a mesma dose que ele tomava de 30 unidades por dia, significa que uma unidade de ultra rápida diminui 60 mg por decilitro. Então, com base nesse cálculo, você vai saber quanto que de insulina você vai utilizar para cobrir aquele bolus pós-prandial. Aqui, só exemplificando, né, as insulinas que a gente tem disponível na rede pública. Então, aqui a gente tem a insulina NPH, essa insulina branca, né? E aqui nós temos a insulina regular, que é uma insulina transparente. Isso é potencialmente útil na hora que o paciente não sabe dizer qual é o tipo de insulina que ele está utilizando, e ele sabe me dizer se é a branca ou se é a transparente, que a gente já consegue definir qual é o tipo de insulina que ele está utilizando. E aqui mostrando também as canetas que a gente pode utilizar ao invés da seringa, né, que também traz maior conforto para o paciente, uma vez que eu posso alterar a agulha que vem na caneta. A conservação da insulina também é outro tópico assim, muito importante para a gente explicar para os pacientes. Existe muita dúvida em relação a esse tópico. Bom, então a gente vai falar agora sobre a conservação da insulina. Se a insulina ela ainda não estiver em uso, a insulina estiver lacrada, ela deve ficar sob refrigeração, entre 2 a 8 graus. Jamais congelar a insulina. E a validade dela é de 2 a 3 anos a partir da data de fabricação. Então, o paciente precisa ficar atento para essa data de fabricação. Se ele já abriu a insulina dele, se for em frasco, também deve ficar na geladeira, sob refrigeração entre 2 a 8 graus.
jamais na porta da geladeira, por conta da variação de temperatura. Então, ela deve ficar naquelas prateleiras do centro da geladeira, né? E a validade dela deve ser de 4 a 8 semanas após a data de abertura. Então, a partir do momento que ele abriu, só de 4 a 8 semanas, independente de ainda ter insulina no vidro, ele precisa ser descartado. Se for a caneta, né, descartável em uso, ela não precisa ir para a geladeira. É outra comodidade que o paciente tem quando usa caneta. Ela pode ficar na temperatura ambiente até 30 graus. Então, o paciente pode carregar na bolsa para diversos locais e aplicar. Ele não precisa ficar colocando, dependendo de geladeira, para guardar a sua insulina. E se a caneta, que nós temos canetas descartáveis e as canetas recarregáveis, né, que você vai trocando apenas o refil. Ela também deve ficar em temperatura ambiente e a validade dela é cerca de 4 a 8 semanas após a data de abertura, né, o início do uso. Aqui mostrando os tipos de seringa que nós temos disponível. Bom, então aqui são os tipos de seringa que nós temos disponível no mercado. Só para mostrar que, principalmente na rede pública, nós temos insulinas que comportam 100 unidades, seringas que comportam 100 unidades e seringas que comportam 50 unidades. Qual a diferença, além da dose, entre elas? Quando a gente utiliza a seringa de 50, os tracínios eles são de 1 em 1. Então, isso facilita para o paciente, por exemplo, quando você utilizar uma dose ímpar. Quando nós estamos utilizando a seringa de 100 unidades, cada tracínio vale 2. Então, é importante a gente prestar atenção nisso para que a gente não passe uma dose ímpar numa seringa de 100, porque dificulta muito para o paciente fazer essa titulação. Outra diferença é o tamanho da agulha. Notem que a seringa de 100, o tamanho da agulha é cerca de 12 milímetros e o da de 50 cerca de 8 milímetros. Então, em crianças e adolescentes, a gente sempre dá preferência, no caso, para utilizar a dose de 50 unidades, né, que a agulha é menor. Se as agulhas forem compradas, a gente pode escolher desde 4 milímetros. Então, a gente tem agulhas de 4, 6, 8 milímetros também, para que a gente possa usar a menor agulha possível para melhorar a comodidade do nosso paciente. Aqui, outra dúvida também que a gente precisa esclarecer para os nossos pacientes é onde eu posso aplicar a insulina. Então, são esses os lugares, né, como a figura está mostrando, que a gente pode utilizar a insulina. Então, principalmente na região do abdômen, o paciente deve contar de 2 a 3 dedos depois da cicatriz umbilical e utilizar preferencialmente a região inferior do abdômen. Pode utilizar a região lateral anterior da coxa, 4 dedos abaixo da virilha, né, cerca de 2 a 4 dedos acima do joelho. Aqui na região lateral e posterior do braço, também principalmente na região posterior, cerca de 4 dedos depois da axila. E na região glútea também, no quadrante superior externo, né, são regiões que ele pode estar aplicando a insulina e de preferência fazendo rodízio nesses locais. As técnicas de aplicação também são super importantes. Como eu falei, são esses tamanhos, esses comprimentos de agulha que a gente vai ter disponível no mercado, a partir de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros e 12 a 13 milímetros, que é o que vem na seringa pronta já da rede pública de saúde. A de 4 milímetros é muito pequena, ela pode ser utilizada em todos os indivíduos, inclusive os obesos. Ela não precisa da prega subcutânea, então até o de 5 milímetros você não precisa fazer a prega subcutânea, pode aplicar direto, exceto nas crianças com menos de 6 anos, que tem um tecido celular subcutâneo muito escasso ainda, então nelas a gente sempre precisa fazer a prega. Mas nos adultos não precisa, e a angulação da agulha, ela é de 90 graus, tá? Já de 6 milímetros, a gente tem que fazer a prega. A partir de 6 milímetros, a gente precisa fazer a prega. Em adultos, a gente ainda usa a angulação de 90 graus, mas para crianças e adolescentes, a gente já usa 45. Tudo isso para evitar que se faça a injeção intramuscular, né? E então, a de 8 milímetros da mesma forma, e a de 12 milímetros, ela já tem risco de aplicação intramuscular em todos os indivíduos, imagina em crianças. Então, a gente deve realmente tentar evitar
essas agulhas maiores em crianças. Aqui a prega subcutânea deve ser sempre realizada e a angulação tem que ser de 45 graus, né? Para a gente tentar pegar só o tecido celular subcutâneo. E, para finalizar a nossa apresentação, é super importante a gente digitar, entregar impresso isso para o paciente, para ele fazer todos os dias o checklist de insulina. Notem que é tão importante quanto a gente fazer o cálculo correto da dose, a gente aplicar nos horários certinhos, explicar para o paciente como ele deve fazer essa aplicação, a gente precisa da técnica de aplicação correta. Então, lavou corretamente as mãos, se ele tirou o lacre do frasco, se ele limpou a tampa antes de utilizar, se ele pegou a seringa e removeu a tampa sem tocar na agulha, isso é super importante. Também é recomendado que ele troque a agulha em todas as aplicações, né? Nem sempre isso é possível, mas é o que deve ser recomendado, porque a gente sabe que a partir da segunda aplicação já existe contaminação ali naquela agulha e ele pode aumentar o risco de abscesso no local. Ele deve introduzir a dose que ele vai retirar da insulina, ele introduz de ar. A mesma dose que ele vai retirar, ele vai introduzir de ar. Inseriu a agulha através da tampa, manteve esse frasco com a boca para cima e injetou o ar. Com a agulha inserida no frasco, ele vira o frasco de boca para baixo e extrai as unidades de insulina que estão na receita, né, que foram indicadas para ele. Verifica se não há bolhas. Antes de ele tirar, fazer a aspiração da insulina NPH, ele deve misturar essa insulina, né? Então, é uma insulina que, se ela ficar muito tempo na geladeira, ela vai haver a separação da parte sólida da parte líquida. Então, ele precisa fazer uma mistura antes de fazer a aplicação. E ele não pode chacoalhar, ele precisa fazer a mistura sob a forma de pêndulo, né? Para poder, cerca de 20 vezes, para fazer essa mistura de forma correta. E aí ele vai observar se não há bolhas. Se houver bolhas, ele vai fazer leves toquinhos na seringa, a fim de retirar essas bolhas e não interferir na dose total. Ele deve limpar o local com algodão e álcool, né? O local que foi escolhido para injeção, espera secar, realiza o procedimento de injeção fazendo a prega, vai fazer o rodízio adequado. Então, ele deve utilizar todos aqueles locais de aplicação, evitar aplicar num único local. Depois que ele fizer a injeção do líquido, né, no tecido celular subcutâneo, ele não deve retirar também imediatamente, né? Esse é um erro comum que os nossos pacientes fazem. Então, depois de ele injetar o líquido, ele deve manter a agulha no local por no mínimo 5 segundos. Então, ele conta até 5 e assim retira a agulha da pele, né, do tecido celular subcutâneo, para evitar o extravasamento da insulina. E, por fim, se ele descartou adequadamente o material utilizado para aplicação. Então, dificilmente o paciente vai ter aquelas caixas que são utilizadas na rede pública de saúde, no seu domicílio, para fazer esse descarte. Então, a gente precisa orientá-lo que ele pode usar qualquer recipiente de plástico com a boca larga e que seja duro. Ele precisa ser um material resistente para que não fure a agulha. E ele vai descartando lá, lembrando que é um material perfurante, né? E que confere risco às pessoas. Então, ele precisa descartar lá. Quando estiver cheio, ele vai e entrega na unidade de saúde para ser descartada junto com o material daquela unidade. Eu vou voltar aqui antes, que eu deixei de falar se podem misturar 2 tipos de insulina na mesma seringa, se a gente pode fazer essa mistura. Sim, pode, né? Mas a gente precisa respeitar fazer algumas considerações em relação a isso. Bom, as insulinas que podem ser misturadas, que têm maior estabilidade, é a insulina NPH e a insulina regular. Mas você deve aspirar primeiro a insulina regular, e depois a insulina NPH. Por quê? Porque na insulina regular eu não tenho a protamina. Então, eu posso, depois, se eu fizer essa operação inversa, eu posso contaminar o frasco de regular com a protamina e isso vai inviabilizar a minha insulina. Então, eu preciso primeiro fazer a aspiração da regular e, em seguida, eu parto para a NPH. Né? Essa mistura ela é estável para ficar até 24 horas na geladeira, então ela pode ficar lá misturadinha. As outras não podem fazer essa mistura por tempo tão prolongado, né? Eu posso misturar a NPH com as ultra rápidas, mas ela tem que ser aplicada imediatamente, né, no paciente. Ela não tem estabilidade para ficar muito tempo. Bom, então essa era a apresentação.
né, que eu tinha para passar para vocês sobre insulina. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido as principais dúvidas que nós médicos e os pacientes também têm em relação a esse tema. Obrigada.